Glórias a Deus, irmãos. Vamos dar continuidade ao programa A Mensagem da Cruz. Eu gostaria de convidar os amados ouvintes a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo à igreja dos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. A primeira carta de Paulo à igreja dos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 6 ao 10. Eu gostaria de estar dando continuidade ao nosso estudo dessa carta. Eu vou fazer essa leitura do verso 6 ao 10, mas pela graça do Senhor, hoje nós vamos dar mais ênfase no verso número 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu gostaria de, nessa palavra, nessa ministração de hoje, estar dando ênfase ao verso número 9, onde o apóstolo diz: que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio? E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiros. Nós temos aprendido que o apóstolo Paulo, em sua cruzada missionária, chegou àquela cidade de Tessalônica. E ao chegar naquela cidade de Tessalônica, mesmo vindo de outras cidades, onde ele foi duramente castigado, foi preso em Filipos, foi açoitado, foi humilhado. E ele sabia das duras consequências de pregar o Evangelho. Porque eram verdadeiras as palavras de Cristo que disseram: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se odiaram a mim, odiarão a vós. Aqueles que não são meus vão odiar vocês. O mundo vai odiar vocês. Porque a mensagem do Evangelho, em sua essência, a mensagem que fala da cruz, a mensagem que fala do pecador que merece a condenação, a mensagem que diz que somente através de Cristo, naquela cruz, a pessoa pode ser salva, porque por natureza somos maus, estamos separados de Deus. Essa mensagem nunca foi agradável ao mundo e nunca vai ser. E o apóstolo Paulo, mesmo tendo apanhado por causa dessa mensagem, sofrido, sendo apedrejado, torturado, preso, ele perdeu amigos, ele era caçado, procurado. Mesmo assim, ele entrou naquela cidade do Tessalônicos e ele pregou a mensagem do Evangelho. E nós aprendemos que quando aquelas pessoas, ali havia judeus, a grande maioria dos convertidos eram gregos, eram pessoas ímpias, pessoas que adoravam ídolos. Nós sabemos que quando eles ouviram a mensagem, e essa mensagem ela não veio como uma mensagem de homens, é uma mensagem que Deus usou a vida de Paulo, é uma mensagem que o Espírito Santo estava ali agindo através dela. O poder sobrenatural de Deus estava ali agindo através daquela mensagem. O poder de Deus estava tocando pessoas enquanto o apóstolo Paulo abria sua boca. O Espírito Santo estava ali aplicando a obra de Cristo na vida daqueles homens e mulheres. O Espírito Santo estava entrando na vida de cada homem, de cada mulher ali e fazendo uma obra estrondosa, impactante. Ao ouvirem a mensagem do Evangelho, entrou na vida deles não somente as palavras, através de seus ouvidos, mas o poder de Deus entrou naquelas vidas. O poder de Deus entrou no âmbito daquela vida para fazer uma transformação, de forma que aquelas pessoas nunca mais foram os mesmos. Aquelas pessoas foram afetadas pelo Espírito Santo e muitas coisas mudaram na vida deles. Ou melhor, todas as coisas mudaram na vida daquelas pessoas, na vida dos tessalônicos. Porque quando a conversão, a verdadeira conversão acontece, todas as coisas mudam em nós. E eu gostaria de dar ênfase ao verso 9, porque o texto diz que eles deixaram os ídolos.
Quando a conversão acontece na vida de um homem, na vida de uma mulher, seja em qualquer época, foi naquela época dos Tessalônicos, foi na história da igreja e também é no dia de hoje, quando alguém verdadeiramente se converte, quando o poder do Espírito entra na vida de uma pessoa, se o Espírito entrou na tua vida, tudo muda. Quando a conversão acontece na vida de um homem, de uma mulher, nós deixamos muitas coisas para trás. Muitas coisas mudam, todas as coisas mudam. Coisas que a gente considerava importante. Quando o Espírito vem sobre as nossas vidas, a nossa mente muda. Algo dentro de nós muda. E aquelas coisas que a gente considerava importantes, a gente já não considera mais. Elas deixam de ser importantes. Coisas que para nós eram prioridades, deixam de ser prioridades. Há uma mudança de mente radical. Há uma mudança no coração, na vontade, no âmago do nosso ser. Há uma mudança muito profunda. Quanto tempo a gente perdeu na nossa vida? Sabe, pense no estilo de vida daqueles tessalônicos antes da conversão. Pense, você cristão que está me ouvindo, verdadeiro cristão que passou pela conversão. Pense antes da conversão. Quanto tempo você gastava com coisas fúteis? Quanto tempo você gastava com festas, com bebedeiras, com jogos, com curtições, com os dias? Buscando o que o mundo busca. Quanto tempo gasto com séries, com filmes, com coisas fúteis, vazias? Quanto tempo buscando os prazeres desse mundo, satisfação e nunca encontrando? Sabe, mas quando vem a conversão, há uma mudança de mente e você começa a enxergar essas coisas que você fazia de uma outra forma. E agora você percebe que todas essas coisas que você buscava nunca lhe deram real prazer, nunca lhe deram real satisfação. Nunca te completaram. Elas nunca te deram o que você buscava. Você sempre foi enganado. Nenhuma real felicidade, nenhuma felicidade concreta. Nada lhe foi acrescentado, só tirado. Então, quando a conversão acontece, você percebe que foi enganado. E essas coisas perdem o valor para você. A sua mente está sendo renovada pelo Espírito Santo. Há um novo entendimento, os seus olhos são abertos e você consegue enxergar o que não enxergava. E você começa a discernir o que você não discernia. E essas coisas você começa a deixar para trás sem nenhuma dificuldade, porque elas perderam valor para você. Essa mudança que nós chamamos de conversão. Em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram. Elas passaram. Perderam importância. Não tem valor. Você não quer voltar atrás. Você não quer voltar a viver como você vivia, porque você já se sente mal por ter vivido daquele jeito. Você sente que foi enganado. Sente que foi passado para trás. Então o texto nos diz que os tessalônicos, quando eles se convertem, os seus olhos são abertos. Eles deixam coisas para trás. Aquelas coisas que davam prazer para eles, aquelas coisas que davam prazer para nós, já não nos dão nenhum prazer. As festas que a gente ia, e a gente gostava de ir, gostava de ser convidado. A gente tem até medo de ser convidado agora, porque aquilo já não nos dá nenhum prazer. As conversações, as rodas, as baladas, sabe, aquele tipo de amizade, aquele tipo de pessoas que você andava, você não tem nenhum prazer. Você quando encontra com elas, a conversação delas te cansa. Porque você não tem mais prazer e antes você bebia dessa conversa. Você gostava de falar do que eles falavam. Você gostava de buscar o que eles buscavam, mas agora algo mudou em você. Isso não tem mais o sabor que tinha. Não lhe tem mais um sabor agradável como a comida que você amava, mas agora você não suporta nem sentir o cheiro. Lugares que você ia, adorava ir, você agora não tem nenhuma vontade de ir mais. Lugares onde você se sentia bem, situações em que você se sentia bem, grupos em que você se sentia bem, você não sente mais. Porque algo mudou dentro de você. Porque é isso que acontece com o verdadeiro cristão, uma mudança radical. Ela é perceptível. Não existe isso de conversão superficial.
O que nós estamos vendo em nosso tempo são falsas conversões. E talvez você, talvez eu, sejamos vítimas de uma falsa conversão. Porque uma falsa conversão não traz consigo essa separação, essa mudança radical. A Bíblia nos diz que quando uma verdadeira conversão acontece, você deixa coisas para trás. Então o texto nos diz que os Tessalonicenses deixaram os ídolos. Eles deixaram os ídolos, a gente lê isso no texto. Quando a gente vai para o verso 9, ele diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio. Ou seja, quando o apóstolo Paulo ingressou no meio deles, pregando o evangelho, olha só, e como deixando os ídolos. Então nós aprendemos que quando a conversão acontece, no momento que a conversão aconteceu na vida dos tessalônicos, eles deixaram os ídolos. Eles deixaram coisas para trás. Ídolos, coisas que eram importantes para eles, coisas que tinham valor, coisas que eles apostavam as suas fichas, coisas em que eles confiavam, coisas que eles buscavam, coisas que eram muito importantes, coisas pelo qual eles dedicavam tempo, dedicavam energia. Isso eles deixaram para trás, não porque foram obrigados ou coagidos, eles deixaram para trás porque algo mudou dentro deles. E essas coisas que eram tão importantes já não têm nenhum valor. Então, muitas das vezes, nós estamos tentando, através das nossas pregações, fazer que bodes aprendam a viver como ovelhas. Nós queremos tentar, através da pregação, de ensinos, dos mandamentos, fazer que lobos tenham atitudes de ovelhas. Gente, o lobo é diferente da ovelha. Ele sempre vai ser lobo. O que um lobo agir como ovelha, ele tem que ser transformado na essência da sua natureza. Não há como você domesticar um lobo. Ele sempre vai ser lobo. O seu instinto deseja carne. É diferente da natureza de uma ovelha. Nós ficamos tentando fazer pessoas que nunca nasceram de novo gostar das coisas que somente as pessoas que nasceram de novo gostam. Nós queremos fazer pessoas que ainda não se converteram. Nós queremos moldá-las, colocar nela a vestimenta de pessoas que já se converteram. Se uma pessoa não tem prazer nas coisas de Deus, se uma pessoa ainda se sente atraída pelas coisas do mundo e ela gosta das coisas do mundo, é o que ela deseja, ou ela não vê a hora do culto acabar, ela não vê a hora da pregação acabar, ela não tem prazer em ler a Bíblia, ela não tem prazer em ler um livro cristão, ela não tem prazer em falar de santidade, nem gosta muito de ficar falando essas coisas. Ela faz o mínimo necessário, é porque nunca foi transformada. Ela ainda gosta das coisas que o mundo oferece. Ela fala como o mundo, pensa como o mundo, se veste como o mundo. E ela se dá muito bem no mundo. Ela se encaixa muito bem na tribo dela, no grupo dela. Assim como o lobo se dá bem no meio dos lobos. A ovelha se dá bem no meio das ovelhas. E ela não se sente bem no meio das ovelhas, mas dos lobos, porque ela é do mundo. E quando alguém é do mundo, não há como mudar essa pessoa a não ser através da pregação do evangelho. Quando o Espírito vem e muda a natureza de uma pessoa que era um lobo, ele transforma, agora vira ovelha, e ela não tem mais prazer na carne, não tem mais prazer em estar no meio de lobos, ela não tem mais prazer em fazer o que os lobos fazem, porque a sua natureza foi mudada. É necessário que a natureza de um homem, de uma mulher, seja mudada para que ela deseje as coisas do alto. Se você ainda não deseja as coisas do alto, é porque você ainda não foi transformado. Você não tem que se esforçar. Você tem que se arrepender dos seus pecados, receber Jesus como um Senhor, para que, através do poder de Cristo, você seja transformado numa nova natureza. E aí você vai entender o que eu estou dizendo. E aí vai acontecer com você o que eu estou falando, que aconteceu com os Tessalônicos e acontece com todo verdadeiro cristão. Quando a conversão acontece, quando o Espírito vem habitar em você, ele coloca a semente divina em você, há uma mudança de mente, há uma mudança de comportamento, há uma mudança no coração, há uma mudança daquelas coisas que a gente se apegava, que nos faziam ter afeto. Há uma mudança. E aquelas coisas que você amava, você deixa para trás. Você quer deixar para trás. Então os Tessalônicos, eles deixaram os ídolos. Quando os olhos de uma pessoa é aberto, ele começa a enxergar. Sabe, ele deixa para trás os ídolos. Sabe, ídolo aqui não está falando somente de um ídolo feito de barro, né?
ou como os falsos santos que nós temos hoje nas falsas religiões. Aquelas imagens, esculturas. É também isso, é claro. O ídolo está ligado à adoração, aquilo que a gente considera importante. Porque às vezes o teu ídolo não é um santo de barro, mas é um trabalho, um emprego, é que você devota toda a tua vida. Mas quando os seus olhos são abertos, você começa a enxergar o que você não enxergava. Você começa a enxergar que o teu relacionamento com Deus estava errado. Que você sempre esteve errado na tua forma de adorar. Você começa a perceber que você nunca conheceu a Deus. Você começa a perceber que a tua confiança estava colocada em ídolos. A tua fé estava colocada em ídolos. E os ídolos não têm poder, não têm nenhum real poder. É um engano. Você vê que foi enganado. Ainda que você praticasse uma religião e se dedicasse a essa religião, você, quando tem uns olhos abertos, você percebe que essa religião era falsa, desprovida de verdade. Você vê que a religião que você seguia, que herdou dos seus pais, que você copiou as pessoas ao teu redor, era uma religião inventada por homens, sem nenhum real poder, sem nenhuma real presença de Deus, que não pode ajudar. Você estava sendo enganado. Uma falsa religião te engana. Ainda que você dizia crer em Deus, você estava se enganando, pensando que estava numa boa relação com Ele. Mas a verdade é que você não conhece a Deus. O Deus que você julgava adorar é um Deus que você criou com a sua mente. O Deus que você julgava adorar não existe. É fruto da sua mente. É um ídolo que você criou. O Deus que as pessoas dizem que creem não existe. É um Deus que as pessoas inventam. Porque o Deus que as pessoas no nosso tempo dizem que crê é um Deus que entende o pecado, que aceita o pecado. Um Deus que faz as vontades das pessoas. Um Deus segundo a mente das pessoas. As pessoas, elas acabam de cometer um ato de adultério, o namorado acaba de dormir com a namorada e ele vai rezar para dormir sem nenhum problema. Acaba de mentir e ele vai dormir, reza o Pai Nosso e está tudo certo. Um Deus que não tem, que aceita tudo, que te entende. Então, você está cometendo promiscuidade, você é enganador, você bebe pornografia e depois de beber um pouco de pornografia, você desliga o teu computador, você vai na tua cama, deita um pouquinho e reza. E esse Deus aceita tudo isso. Esse Deus não existe. É um ídolo. Não existe real comunhão. Você está se relacionando com um ídolo que não existe. É um ídolo. Um Deus que você criou. Ainda que você diga que é o Deus da Bíblia. Não existe esse Deus, você está criando um Deus. As pessoas estão adorando um ídolo que criou na mente delas. E quantas horas? Ainda tem as pessoas que adoram ídolos mesmos. Tem pessoas que têm imagens nas suas casas, na parede. E elas estão ali fazendo rezas por essas imagens. Esperando que essas imagens possam ajudá-las. Elas estão pedindo, e quem sabe você que está me ouvindo, quanto tempo você não gastou diante desses ídolos de barro, diante dessas imagens, buscando ajuda dos falsos santos, fazendo promessas, procissões, andando de joelho, peregrinações, dando dinheiro, fazendo campanhas e mais campanhas. Sabe, quando o Espírito vem até a vida de uma pessoa, você percebe, seus olhos são abertos, que tudo isso que você fazia não tem nenhum valor. Esses ídolos não são nada, não tem nenhum real poder. Você estava sendo enganado. Os tessalonicenses adoraram muitos deuses. Naquela cidade haveria muitos deuses. Adoravam falsos deuses, com o nome de Apolo, Zeus, Júpiter, Netuno, Poseidon, Dionísio, Afrodite, Artemide, Diana. Eles eram muitos deuses. Eram muitos deuses naquelas cidades. E os tessalonicenses estavam envolvidos nisso tudo. Mas quando seus olhos foram abertos, eles perceberam o engano daqueles falsos deuses. Eles não eram nada. Não tinham nenhum valor. Sabe, os tessalonicenses sem nenhuma dificuldade abandonou aquilo tudo. Como diz Isaías 44, verso 9. Todos os artífices de imagem e escultura são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo.
Eles mesmos são testemunhas de que elas não valem nada, nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficam confundidos, pois os mesmos artes não passam de homens. Ajunte-se todos, se apresente, espantem-se, vejam e sejam envergonhados. O texto é claro. O homem vai lá, faz uma imagem de escultura, pendura na parede e acha que lá pode fazer alguma coisa. O próprio fato de alguém ter feito aquilo prova que aquilo não vale nada. Quantas pessoas estão andando em procissões atrás de imagens? Isaías 45, verso 20 diz: Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura, fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Então os Tessalonicenses fazem isso tudo. Mas seus olhos foram abertos e eles perceberam que eles estavam sendo enganados. Que aqueles ídolos não variam nada e eles deixaram esses ídolos para trás. É como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 8, verso 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Olha o que ele está dizendo ao apóstolo Paulo. O ídolo não é nada, não tem nenhum valor. A pessoa que segue ídolos, que adora imagens, que se prostra diante de imagens, que faz reza para a imagem, está sendo enganada por demônios. Está sendo enganado pelo seu próprio coração. Sabe, pega a imagem, bota de cabeça para baixo, quer castigar o santo. Sabe, é isso já. O ridículo dessa atitude já te mostra que ele não é um Deus. Mas é um Deus que as pessoas querem acreditar que existe. Mas quando os seus olhos são abertos, você percebe que tudo isso é uma verdadeira bobeira, um verdadeiro engano. Aqueles deuses não são deuses. As imagens não podem te ajudar em nada. A tua religião é mentirosa. Você não tem nenhuma relação com Deus. Sabe, temos que deixar a falsa religião para trás. Os ídolos também não são somente as imagens. Quantas pessoas em nosso tempo, elas adoram o dinheiro. E você vai falar que elas são pessoas que adoram o dinheiro, que são pessoas gananciosas? Elas falam que não. Mas gastam todas as suas energias para ganhar dinheiro. O mais importante para eles é ganhar, é guardar, é ter, adquirir. O seu Deus é um dinheiro. É um ídolo que tem que ser deixado para trás. Quantas pessoas dentro da igreja são idólatras e adoram mamon, adoram dinheiro? É por isso que o evangelho que prega prosperidade, ele está tão em alta em nosso meio. Porque as pessoas amam o dinheiro. E um evangelho que promete que você vai ganhar muito dinheiro, quanto mais dá, mais ganha, ele vai fazer sucesso para os idólatras. Pessoas idolatram bens, idolatram posição, poder, o status. Olha o que as pessoas não têm feito para serem conhecidas, para ser amadas por outras pessoas. É uma idolatria, uma egolatria. Enganados por demônios, enganados pelo seu próprio coração. Pensamos em Lucas 18, aquele jovem rico. Olha o que diz a palavra de Deus no verso 21. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras ficou muito triste porque era riquíssimo. Ele foi embora. Ele não quis seguir a Cristo. Preferiu ficar adorando os seus bens, adorando o seu dinheiro, porque o dinheiro era para ele como um Deus. E ele perdeu a oportunidade de seguir a Cristo e a vida eterna. Mas os tessalonicenses acordaram de toda a sua idolatria e deixaram tudo isso para trás. Os tessalonicenses também viviam nesse mesmo engano, nessa mesma escuridão. Eles estavam lá nessas trevas e estariam lá por toda a vida, assim como nós. Nós também estávamos debaixo desse engano. E estaríamos lá por toda a nossa vida. Mas tivemos a sorte. O verdadeiro cristão teve a sorte. Talvez você está tendo essa sorte hoje. Mas um dia brilhou a luz do evangelho sobre os tessalônicos. Brilhou a luz do evangelho quando o apóstolo Paulo foi pregar lá. Brilhou a luz do evangelho sobre a tua vida quando o pregador pregou para você. E tudo mudou. Como diz Mateus capítulo 4, verso 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
E daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando essa luz vem sobre nós, nós começamos a enxergar o que não enxergávamos. Começamos a entender o que não entendemos. E aí nós deixamos muita coisa para trás. Muitos ídolos. Por isso, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, diz que deixando os ídolos, eles se converteram a Deus. A conversão não se trata somente de abandonar os ídolos, de abandonar a mentira, de abandonar o engano, de abandonar os falsos deuses, de abandonar a forma de vida que você tinha. Não é somente abandonar, mas é também, o texto diz, deixando os ídolos, se converteram a Deus. É um voltar-se para Deus. É um abandonar a mentira e um voltar-se para a verdade. É um abandonar os ídolos e um voltar-se para o verdadeiro Deus. É abandonar a vida de escravidão do pecado e se voltar para Deus. Então, a conversão também trata disso. Não só abandonar, mas se voltar para Deus. Então, o texto diz que eles se converteram a Deus. Esse é um voltar-se para Deus. O verdadeiro Deus, o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, o Deus vivo, o Deus real. E voltar-se para Deus é abandonar a mentira e voltar-se para a verdade. E nós sabemos que Jesus é a verdade. Jesus é a vida, Jesus é tudo. Em João capítulo 14, verso 5, a palavra de Deus diz assim, Evangelho de João 14, verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhes Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não tendes me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu tenho vos dito, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz suas obras. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o próprio Deus. É nele que nós temos verdadeira vida. É nele que conhecemos a verdade. É nele que conhecemos o Pai. É nele que somos libertos de toda mentira, de todo engano. Somos libertos do pecado, libertos de Satanás. O encontro com Jesus, ele muda a vida de uma pessoa. O encontro com Jesus muda a história de qualquer homem, assim como mudou a história daqueles Tessalonicenses. Pensa naquela mulher adúltera, em João 8. Sabe, ela chegou ali para ser morta, apedrejada, mas ali houve um encontro com Jesus. E ela não foi morta, não foi apedrejada, ela foi perdoada. E Jesus disse: vai, não peques mais. Jesus perdoou e deu poder a ela para ser uma nova criatura. E a partir daquele momento, ela foi uma nova criatura. Ela percebeu, ela entendeu, seus olhos foram abertos e ela abandonou a sua antiga vida, a sua antiga religião. E agora seguia Cristo. Porque o encontro com Jesus muda tudo. Pensa no encontro do cego Bartimeu. Pensa no encontro daquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, ela estava toda confusa. Era uma mulher que teve vários maridos, agora estava com um homem que nem marido era. Era uma mulher que estava confusa, era religiosa, ela não sabia o que esperar. Ela estava toda enganada, toda confusa. Mas o encontro com Jesus abriu seus olhos e ela entendeu que Jesus era o Cristo. E a sua vida mudou a partir daquele momento, porque o encontro com Jesus muda a vida de qualquer um. Pense em Nicodemos. Pense naquela mulher com fluxo de sangue, há tantos anos doente, esperando a morte. O encontro com Jesus mudou a sua vida. Pense naquela pecadora na casa de Simeão. Aquele encontro com Jesus mudou ela. A libertou, a salvou, porque Jesus muda a nossa vida. O encontro com Jesus muda a vida. Pense no próprio apóstolo Paulo, na estrada de Damasco. Ele diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 6, quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo.
Pense na mudança de apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor da igreja, ele odiava Cristo, ele odiava a igreja, ele odiava os seguidores de Cristo, ele odiava. Ele estava gastando toda a sua energia para destruir a igreja. Mas algo aconteceu com ele naquela estrada de Damasco. Foi um encontro tão profundo que os seus olhos foram abertos. E aquele que ele odiava, ele enxergou de outra forma. Se tornou o bem mais precioso da sua vida. As coisas que ele considerava importantes comparada com Cristo, ele diz: a partir do momento da minha conversão, tudo que eu tinha eu perdi e nem me importo. Porque elas não têm nenhum valor comparado com Cristo. Aquele que não tinha nenhum valor para ele, de repente se tornou a pérola de grande valor, se tornou a coisa mais importante da sua vida, a coisa mais importante da sua existência. Comparado com que Cristo, olhando para Cristo, tudo perdeu valor. Ele só queria Cristo, aquele que tinha desejo de destruir. Agora ele tinha fome e sede, porque uma mudança drástica aconteceu na vida dele. Isso é conversão. É um voltar-se para Deus. Ele deixou de ser perseguidor, deixou de ser um mero religioso, e agora ele se transforma no verdadeiro seguidor de Cristo. Ele deixa muita coisa para trás e se converte para Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais o novo homem criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Olha o que está dizendo aqui. Deixar os ídolos é tirar a roupa velha. E não é somente tirar a roupa velha, mas é vestir a roupa nova, com entendimento renovado, buscando a justiça, a retidão que procede da verdade. É isso que o texto está nos dizendo em 1 Tessalonicenses aqui no verso 9. Vos convertestes a Deus. Olha só, vos converter a Deus para servirdes o Deus vivo. Eles eram servos do pecado, eles eram escravos do pecado, eram escravos do diabo, estavam debaixo do engano, adorando a ídolos, servindo a si mesmos. Mas agora eles se converteram, deixaram isso tudo para trás e agora eles são servos de Deus. Olha, diz aqui, servos do Deus vivo e verdadeiro. Agora eles não estão mais numa relação com um ídolo que não tem nenhum valor. Agora eles estão numa relação com um Deus real. É um Deus verdadeiro, é um Deus vivo, não é um ídolo. É um Deus pessoal, um Deus que existe, um Deus que ouve, um Deus que sabe, um Deus que vê, um Deus que é Senhor, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus que caminha com o seu povo, um Deus que nos ouve, um Deus que está aqui com a gente, um Deus que age, ele age em todas as coisas, ele está sempre presente agindo, não é um ídolo morto, é um Deus vivo, um Deus real, um Deus santo, um Deus poderoso, ele é o Rei dos Reis, onipotente. Tem todo o poder. E nada é impossível para ele. Onisciente. Ele conhece tudo, sabe tudo. Antes que a palavra saia na tua boca, ele já sabe. Onipresente. Está em todos os lugares. Este é o Deus que caminha com o seu povo. Este é um Deus que caminha com um verdadeiro cristão. E saber que ele me conhece de fora para dentro, de dentro para fora. Isso gera temor. E nós precisamos, como cristãos, aprender a andar com esse Deus vivo, esse Deus verdadeiro, esse Deus santo. Ele não é um ídolo de barro, que a gente podia fazer o que queria. Esse Deus é real, esse Deus tem vontade, esse Deus, ele tem pensamentos, é um Deus que age, é um Deus que exige obediência, é um Deus que exige temor. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós percebemos primeiro o poder de Deus para cuidar do seu povo. Deus com mão forte resgatou seu povo do Egito e destruiu o Egito, abriu o mar vermelho e passou com eles a pé seco. Se tinham sede, ele fazia brotar água da rocha. Se tinham fome, ele fazia até chover carne. Se tinha calor, ele cobria com nuvem. Se sentiu frio, vinha uma coluna de fogo. É um Deus que cuida do seu povo. E nós vemos isso. É um Deus que anda, que se preocupa, que está ali junto com o seu povo.
Um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos isso. Mas quando nós olhamos para a história de Israel, nós também vemos as consequências de errar no nosso relacionamento com Deus vivo. Agradar um ídolo é fácil. O Deus que as pessoas dizem que elas adoram é fácil. Você vive do jeito que você quiser, você fala o que você quiser, você pega mentira, você bebe pornografia, você dorme com a namorada, você olha para a mulher dos outros, você assiste conteúdo violento o dia inteiro, vai na igreja quando quer, não precisa ler Bíblia. Adorar um ídolo é fácil. Ele não exige nada de você. Mas andar com Deus vivo, aí a conversa fica estreita. Tudo é diferente quando você se relaciona com Deus vivo. O verdadeiro e único Deus. Quando você percebe que Ele é santo, a primeira coisa que tem que gerar em você é temor. Cuidado com as coisas que você fala diante desse Deus. Cuidado com as decisões que você toma diante desse Deus. Cuidado com a maneira que você se veste diante desse Deus. Cuidado com a maneira que você trabalha, a maneira que você trata a tua esposa. Cuidado com a maneira que você usa os teus olhos. Cuidado com a maneira que você usa os teus lábios. Cuidado com a maneira que você usa os teus pensamentos. Estamos diante de um Deus vivo. Não estamos diante de um ídolo. Estamos diante de um Deus real. Um Deus santo. Um Deus justo. Que não terá o culpado por inocente. Um Deus que diz: o que você planta, você colhe. Um Deus que não pode ser enganado, ludibriado. Um Deus que vê, um Deus que conhece. Nós agora abandonamos os ídolos. Deixamos para trás todo tipo de vida enganosa e queremos andar na novidade de vida diante desse Deus. Nós temos que aprender a andar com esse Deus. Não foi à toa que quando o povo de Israel entrou no deserto, a primeira coisa que Deus fez foi mandar o povo para o Monte Sinai e dar as regras, dar os mandamentos, mostrar a sua santidade, porque agora eles não estavam mais com um bezerrinho de ouro que podia fazer o que queria. Agora é um Deus vivo, um Deus santo, não é um Deus promíscuo. Não é um Deus que tolera promiscuidade, pornografia, mentira. Não. É um Deus santo. Os próprios mandamentos são a expressão da sua santidade. É por isso que Provérbios 9:10 traz uma verdade muito importante para a gente dar esse primeiro passo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que buscam o bem. Antes, nós éramos escravos de Satanás, nós éramos escravos do pecado. Agora, nós fomos livres de Satanás, livres do pecado e somos servos de Deus. A nossa liberdade é para servir a Deus. Servir. O texto diz que nós somos servos de Deus. A palavra servir significa aqui ser escravo. Irmãos, não existe liberdade. Liberdade é coisa que não existe. Ou você é escravo de Satanás, ou você é escravo do diabo, ou você é escravo de Deus. A palavra servir aqui é que os textos, na essência, abandonaram os ídolos, a vida de escravidão no pecado, e agora eram servos de Deus, eram escravos de Deus. É um servir a Deus, um prestar culto a Deus, é um prestar serviço a Deus, uma vida de sujeição, uma vida de obediência, uma vida de submissão. Ser obediente. Escravos de Deus. Não somos mais escravos do pecado. Fomos libertos. Em Romanos capítulo 6, nós temos um ensinamento sobre isso. O apóstolo Paulo diz no verso 14: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não está mais debaixo da lei, sim da graça. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei e da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele quem vos oferece como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Um dia, nós éramos servos do pecado. Nós pecávamos sem nenhum problema. A gente se dedicava ao pecado. A gente
bebia pecado igual água. A gente não tinha problema quanto a isso. A gente gostava de pecar. A gente gostava de mentir. A gente gostava de se dar bem. A gente gostava de falar daquilo que é profano, daquilo que é sujo. A gente adorava fazer uma fofoca, pegar mentira. É se dar bem, viver, ser feliz. É esse o lema maldito do mundo. Nós éramos escravos e o que a gente fazia era pecar. Contudo, quando o texto diz, quando a gente veio obedecer a forma de doutrina, quando o evangelho foi pregado, nós somos libertos. Essa vontade de pecar dentro de nós foi afetada. Essa escravidão, algo no nosso coração foi mudado. E agora a gente não é mais servo do pecado, a gente não tem mais prazer no pecado como a gente tinha. A gente não gosta mais do pecado como gostava. E agora há dentro de nós uma vontade de servir a Deus, uma vontade de fazer a vontade de Deus. O verdadeiro cristão não é escravo do pecado. Ele consegue dizer não, ele quer dizer não, ele está livre. E ainda que ele peque, ele se sente mal porque não tem mais prazer no pecado. O verdadeiro cristão não consegue viver no pecado. É como diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 3, verso 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Olha o que o texto está dizendo. Nós éramos escravos do pecado. E quando a gente ouviu a mensagem do evangelho, a obra de Cristo foi aplicada em nós. E Jesus veio para tirar o pecado. Ele veio para nos libertar do pecado, para desfazer as obras do diabo. Quando Jesus vem em nós, ele desfaz essa doença dentro de nós. Ele tira a força dessa doença. E nós passamos a não ter mais prazer no pecado. Nós passamos a não buscar mais o pecado. Nós passamos a ter uma repulsa do pecado. Ele diz, quem pratica o pecado, quem vive no pecado, não conhece a Cristo, não é cristão. A pessoa que nasceu de novo, ela foi liberta do pecado e agora ela é servo da justiça, é servo de Deus, é servo da santidade, é servo da obediência, é servo de Jesus Cristo. Ele não quer viver somente para si, mas o grande desejo de sua alma é agradar a Deus. Como diz Romanos 6,18, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, a santificação. Romanos 6,22, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. O salário de quem vive no pecado é a morte, é a condenação eterna, é o inferno, mas Jesus te libertou disso, e agora você é servo de Deus, e o salário do servo de Deus é a vida eterna. A pessoa que nasceu de novo, ela busca com prazer a vontade de seu Senhor. Ela tem desejo de vencer o pecado, ela tem desejo de ser santa. Ela tem prazer na lei de Deus. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quando ele faz, prosperará. Ele tem prazer nos mandamentos de Deus. É como diz 1 João 5, lá no verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos não são penosos. Os servos de Deus, eles amam os mandamentos de Deus, têm prazer, não acham pesado, pelo contrário, eles acham maravilhosos, graciosos, são desejáveis. Foi isso que aconteceu com os Tessalonicenses. Eles se converteram a Deus, abandonaram os ídolos, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Os Tessalonicenses abandonaram a sua vida antiga de escravidão do pecado. Eles eram servos de Satanás, adorando falsos deuses, mas agora se converteram, abandonaram tudo isso e se tornaram servos de Deus. Agora tinham prazer na lei do Senhor. Tinham prazer em fazer as obras de Deus. Eles tinham prazer de buscar o reino de Deus, sua justiça. Agora eles se ocupavam, não das coisas do mundo, mas em buscar a vontade de Deus, pregar o evangelho e ser testemunhas vivas, viver em santidade.
É isso que lhes ocupava a mente, é isso que trazia preocupação sobre suas vidas. Eles viviam para Deus. A igreja, o cristianismo era tudo para eles. Os seus olhos estavam em Cristo, na vida eterna. Eram servos de Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta, porque nós estamos chegando ao fim do programa. De quem você é servo? Você é servo de alguém, porque ninguém é livre. Ou você é servo do pecado, ou você é servo do diabo. A servidão do pecado te levará para o inferno, porque o salário do pecado é a morte. A servidão a Cristo te levará à vida eterna. De quem você é servo? O que você tem prazer? Nas festas do mundo? Nas baladas do mundo? Nos programas do mundo? Nas conversas do mundo? Então você é servo do pecado. E o teu fim é a condenação eterna. Mas Jesus tem poder para entrar na tua vida hoje e romper essa escravidão do pecado que está na tua vida e te tornar servo dele. O fardo do pecado é pesado. É uma vida triste, pesada, angustiada. Agora o fardo de Cristo é leve. O salário do pecado é a morte, é um salário pesado. O salário de Cristo é a vida eterna. E somente Jesus pode te libertar do pecado, te libertar de Satanás e te dar a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso, nós não nos vergonhamos do Evangelho, como diz Romanos 1,16. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. De quem você é servo? Talvez você está na igreja, mas ainda é servo do pecado. Está vivendo uma vida confortável no pecado. Você é escravo do pecado. Se você se entregou ao pecado, você é escravo dele. Mas Jesus tem poder para te libertar. Do que você tem fome? O que você busca? Houve uma mudança radical na tua vida como na vida dos Tessalônicos. A vida deles provava que a conversão deles era real. Porque eles abandonaram o ídolos, a antiga vida, a antiga maneira de viver. E a sua vida foi radicalmente transformada. Agora eles buscavam as coisas do alto, as coisas de Cristo. Cristo era tudo para eles. E as pessoas ao seu redor percebiam isso o tempo todo. Era evidente, era claro. Eles eram servos de Deus nesse mundo. Eram luzeiros porque estavam em trevas. O sal da terra, a luz do mundo. É assim que você tem vivido. Porque é assim que o cristão vive. Mas Jesus tem poder para te libertar da escravidão no dia de hoje e te tornar um servo dele. O salário dele é muito melhor. Ele é um Senhor que dá prazer servir. Que Jesus possa fazer essa obra na tua vida hoje. Porque essa é a mensagem do Evangelho. No dia de hoje ainda há esperança. Basta você se arrepender dos seus pecados aí onde você está e receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Oremos. Soberano Deus, amado Pai, em nome de Jesus, me coloco diante da tua santa face, junto com os meus irmãos que estão me ouvindo. E oro, Deus, para que o Espírito Santo faça a obra em nós. Que o Espírito Santo possa nos converter a Ti, uma verdadeira conversão. Que o Espírito Santo possa nos libertar do pecado, nos libertar de Satanás e nos fazer nova criaturas com nova mente, novo coração, nova vontade. Faz Tua obra em nós, Deus. Faz, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos passar o dia meditando na palavra que foi pregada. Fiquem em paz. Em nome de Jesus. Amém.